Você vai perder dinheiro se comprar MXRF11 agora e eu posso te provar. Primeiro eu vou mostrar algo que muita gente olha. Lembrando, essas pessoas olham apenas isso. Olha o valor da cota, R$ 10,96, realmente é uma cota com valor baixo. Olham também o dividend yield. Está com dividend yield superior a 12%. Alguns olham o histórico de dividendos. Isso aqui já é aquele investidor mais aprofundado. Olha aqui e pensa, ele está aumentando o dividendo. Realmente ele está aumentando o dividendo. E aí, o que os investidores fazem? Vão lá e compram cotas do MXRF11. E o que acontece com as cotas? Isso aqui, acaba valorizando. Só para você ter ideia, em 2023, as cotas do MXRF11 valorizaram mais de 9%. E quando a gente compara com alguns índices, por exemplo, CDI, IPCA ou IFIX, a gente vê que o MXRF11 está superando todos esses índices. E aí temos um fundo imobiliário com a cota extremamente baixa, por volta ali de 10 para 11 reais, pagando um bom dividend yield e superando diversos índices, os principais, O IPCA, que é a inflação, o CDI, que acompanha bem de perto a taxa básica de juros da economia brasileira, que é a taxa Selic. Temos também o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Então, as pessoas veem esses índices, veem a rentabilidade do MXRF11 e falam, eu vou investir no fundo. Fora que o número de investidores aumentou de forma quase exponencial. Veja, em 2020, os fundos imobiliários tinham por volta de 1.100.000 investidores. Hoje, na verdade, peguei aqui o relatório da B3 de junho de 2023. Olha só, ultrapassou os 2.200.000 cotistas, ou seja, quase dobrou o número de cotistas em fundos imobiliários. E veja, em dezembro de 2022, a gente não tinha nem 2 milhões de investidores e hoje já ultrapassa 2.200.000, ou seja, até junho, os fundos imobiliários ganharam mais de 200.000 cotistas. E como tem muita gente mesmo falando a respeito do MXRF11, essas pessoas vão lá e acabam comprando cotas do fundo sem ao menos estudar. Então vou te passar aqui os pontos principais para você olhar nesse fundo imobiliário e logicamente o porquê eu acredito que no curto prazo as suas cotações vão cair. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos começar olhando a carteira do MXRF11. Olha só, 3% em caixa, 15% em cotas de outros fundos imobiliários, 5% em permutas financeiras. O MXRF11 quer aumentar sua participação aqui em permutas financeiras, mas atualmente temos aí 77% em CRIs. Para quem não sabe o que é um CRI, é um crédito imobiliário, ou seja, dívidas imobiliárias. Como isso aqui é a maioria dos recursos do fundo, vamos nos aprofundar porque eu acredito que é aí onde está o problema. Na verdade, não é onde está o problema, é onde pode acontecer alguma coisa. Olha só, temos aqui algumas taxas de emissão, por exemplo, o indexador, que é o IPCA mais 7,84%, o IPCA mais 9%. Isso aqui eu separo da seguinte forma: se for IPCA até 6% ou 7%, beleza, é um risco de médio para baixo. Agora, se for de 7% para cima, aí já é um risco mais de mediano para alto. Mas se ultrapassar o IPCA mais 9%, na verdade, a partir de IPCA mais 9%, eu já considero uma rentabilidade muito alta. Então, eu acredito que seja a parte de risco aí do MXRF11. Na verdade, a parte de maior risco. Então, temos aqui, IPCA mais 7,84, que é um risco de médio para alto, ao menos na minha opinião. Temos aqui IPCA mais 9%. Temos aqui IPCA mais 9,8, temos aqui IPCA mais 9, vamos abaixar aqui porque tem mais. Lembrando, o MXRF11 ele é bem diversificado, mas olha, IPCA mais 9, temos aqui IPCA mais 12, temos aqui IPCA mais 12, duas vezes aqui. Claro, ele acaba mesclando isso com rentabilidades um pouco menores, como por exemplo, CDI mais 2,5, IPCA mais 6, então ele acaba mesclando isso. Quando a gente olha a média de rentabilidade do fundo, olha só, temos aqui IPCA ou INCC mais 7,61%, ou a valor de mercado aí, uma taxa de mercado, 8,21%. Isso equivale a 54% dos ativos aí do fundo. Então veja, essa taxa aqui já é uma taxa de média para alta, ao menos na minha opinião. E o restante, temos aqui 30% do percentual do book do fundo ligados ao CDI,
mais 2,69, fica variando aí até 2,81. Então, o risco, na minha opinião, do MXRF11 é mediano. Na verdade, de mediano um pouco para alto. Tanto é que quando a gente olha o seu LTV, eu gosto de chamar de percentual de garantia, está em 47%. E isso aqui, quanto maior, menos garantias os CRIs possuem e mais arriscados são os CRIs. Contudo, quanto menor isso aqui, logicamente, mais garantias os CRIs possuem e o fundo imobiliário acaba ficando mais seguro. E aqui temos o LTV média de 47%, ou seja, corroborando a minha opinião quando eu digo que o MXRF11 possui um risco mediano. E agora que eu já te mostrei que o MXRF11 não é tão seguro assim, na verdade é um fundo imobiliário de papel, ou seja, é um risco um pouco mais elevado do que fundos imobiliários de tijolo, e você viu que ele não possui um risco tão baixo assim, na verdade, na minha opinião, é de médio para alto. Mas será porque o fundo imobiliário valorizou bastante? Por que será que ele pagou dividendos maiores? E aqui eu já te mostro, ó, 54% dele está rendendo o quê? IPCA mais uma taxa. Temos aqui o restante 30% rendendo o quê? O CDI mais uma taxa. Tampei aqui, ó, CDI e IPCA. Peguei mais de 80% do fundo imobiliário. Quando a gente vai ver o IPCA, cara, em 2020 ele fechou um acumulado de 4,52, mas devido à crise mundial, fechou 2021 com 10,06% de acumulado, 2022, 5,79%. Você pode ver que ele já está diminuindo. Em 2023 ele está ainda menor. Olha só, começou o ano com 0,53, 0,84, 0,71, mas compare o mesmo período do ano anterior, 0,54, 1,01, 1,62, pode ver que está um pouco menor. Tanto é que no mês de junho teve deflação, ou seja, uma inflação negativa. E olha depois disso, mês de julho, está menor a inflação do que os meses anteriores. E quando a gente olha o Boletim Focus, que é um relatório de mercado publicado pelo próprio Banco Central, o mercado espera que a inflação, ou seja, o IPCA, termine em 2023 com um acumulado de 4,65%, ou seja, uma inflação ainda menor do que 2022. E como a maioria dos indexadores aqui do fundo estão ligados ao IPCA, ele vai começar a pagar um dividendo menor, porque o IPCA está caindo, a expectativa é o CDI também cair, porque a Selic também pode cair, ó, o mercado espera 11,75%. Então, com esses índices caindo, o que a gente espera é um rendimento menor do fundo imobiliário. E quando a gente olha o relatório gerencial dele, estou pegando aqui do mês de agosto, olha só, ele vem distribuindo praticamente tudo. Temos aqui, ó, no segundo semestre de 2023, foi distribuído um montante equivalente a 100% dos lucros apurados segundo o regime de caixa. Olha só aqui embaixo, teve o resultado de aproximadamente 56 milhões e 400 mil e ele praticamente distribuiu tudo aí para o cotista. Então, o IPCA caindo, o CDI caindo, esse fundo aqui, ao menos na minha opinião, vai ter um dividendo menor. Logicamente, o dividendo menor vai impactar na cotação, que também tende a cair. E agora eu vou entrar em dois pontos até mais importantes do que esses índices. Porque veja, como o valor é baixo, né, aproximadamente aí 10 para 11 reais, a gente vê muita gente falando do fundo imobiliário, ele está pagando bem, ele está aumentando o dividendo, mas agora você entendeu por quê, né? O IPCA subiu, o CDI subiu, por isso que ele está pagando bem. Mas mesmo assim, quando a gente compara o seu valor atual de 10,96 com seu valor patrimonial de 9,87, a gente vê um PVP de 1,11, ou seja, 11% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Cara, pagar 11% de valor mais caro em um fundo imobiliário de papel, eu não sei o que esse povo tem na cabeça. Claro, eu posso estar falando besteira, mas eu falei isso um tempo atrás no HCTR11, eu falei isso um tempo atrás no IRDM11, muita gente pagando bem acima do que o seu valor patrimonial. Em fundo imobiliário de papel, eu não pago acima de um PVP aqui de 1. Claro, é a minha opinião e não é recomendação de investimento. Mas veja, pensa aqui comigo o seguinte, olha só. O valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 9,87. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 10,96. Vamos ver a última vez que o seu valor patrimonial por cota superou os R$ 10,96. Olha só, vou passando aqui. A última vez que ele superou os 10,96 foi aqui, ó, janeiro de 2017. Então tem muito tempo que o valor patrimonial do fundo não está superior a R$ 10,96. Por isso que eu acredito que
que atualmente o MXRF11 esteja com a cotação muito inflada e eu espero uma queda. E o segundo ponto que eu acredito que vai impactar diretamente as cotações do MXRF11 e isso para baixo é porque o fundo pretende fazer uma nova emissão de cotas. E veja, aproximadamente 3 meses atrás, eles passaram por uma emissão de cotas, a 8ª emissão. O fundo esperava pegar aproximadamente 500 milhões de reais, na verdade, entre 500 milhões e 625 milhões, porque eles podem fazer aí um acréscimo de 25%, mas foram integralizadas apenas, olha só, 344 milhões de reais, e isso contando com o valor da taxa de distribuição, ó, de R$ 10,36 aqui, mais 30 centavos é a taxa de distribuição. Aqui eles não contaram a taxa de distribuição, então fiz aqui um pequeno cálculo. Tirei a taxa de distribuição e ficou isso aqui, 334 milhões de reais. Isso aqui você pode ignorar, eu acabei clicando aqui errado. Então, olha só, 334 milhões de reais. Então, o fundo pegou entre 53% e 66% do que eles queriam realmente pegar. E agora querem fazer uma nova emissão de cotas. Eles buscam pegar 600 milhões de reais, isso fazendo a 9ª emissão de cotas. E quando a gente olha aí o Clube FI, cara, muita gente mesmo, é só você entrar lá, muita gente está criticando essa nova emissão de cotas do MXRF11. E se isso for aprovado e o fundo imobiliário passar por uma nova emissão de cotas, a gente espera a cotação cair, porque geralmente é assim, quando o fundo imobiliário faz uma emissão de novas cotas, o valor é mais baixo do que o valor de negociação e eles tendem a derrubar um pouco as cotas para meio que equilibrar o jogo. Bem, é por isso que eu acho que se você investir no fundo imobiliário agora, no MXRF11 agora, você vai perder dinheiro. Claro, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais um vídeo como esse e nos vemos no próximo.